Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Marcos Spazin e estarei abordando o seguinte tema: osteologia da coluna vertebral, costelas e externo. O tronco ele é definido pela união da coluna vertebral juntamente com a caixa torácica. Então, nessa imagem é possível visualizar a presença do tronco juntamente com a coluna vertebral e a caixa torácica. A coluna vertebral é formada pelas vértebras e também os discos intervertebrais. Os discos intervertebrais estão localizados entre as vértebras. Então, o disco está interposto entre cada estrutura vertebral. A caixa torácica é formada pelas costelas, pelas cartilagens costais e também pelo osso externo. A coluna vertebral, quando observada em uma vista anterior e uma vista posterior, é possível identificar que ela não apresenta nenhuma curvatura, ao passo de que, quando observada em uma vista em perfil, é possível identificar a presença de várias curvaturas presentes. A coluna vertebral apresenta diversas funções. Entre elas, ela tem a principal função de sustentar o crânio, transmitir o peso do corpo para os membros inferiores e também ela circunda e protege a medula espinhal. Então, a vértebra está localizada na região posterior do nosso tronco e também circunda e protege a medula. Ela também serve como ponto de fixação para diversos músculos, como por exemplo o músculo trapézio. Existe um meio de fixação através de um processo espinhoso situado na região posterior da coluna vertebral. Então, o músculo está se fixando em algumas estruturas vertebrais. A coluna vertebral ela é dividida em 5 regiões. A primeira região é chamada de região cervical. A segunda é chamada de torácica. A terceira região é chamada de lombar. A quarta região é chamada de sacral. E a quinta região chamada de coxígea. A coluna vertebral apresenta, na região cervical, 7 vértebras. Na região torácica, 12 vértebras. Já na região lombar, 5 vértebras. A região sacral, 1 vértebra, e a coxígea, 1 vértebra. Totalizando, então, 26 vértebras. Vale lembrar que a região sacral ela sofre fusão durante o processo de desenvolvimento e os ossos sacrais sofrem união, formando apenas então um osso sacral. Da mesma forma, a região coxígea. Então, podemos afirmar que o indivíduo adulto normalmente apresenta 26 vértebras. Na coluna vertebral, então, na região cervical, a região cervical apresenta 7 vértebras e a região cervical ela suporta a cabeça e também permite a sua movimentação.
Na região torácica, formada por 12 vértebras, essas vértebras articulam-se com as costelas e apresentam pouca mobilidade. Já a região lombar é formada por 5 vértebras, que são grandes e também muito fortes. A região lombar, ela apresenta esse formato grande e mais forte, porque precisa sustentar mais peso, ao passo que a região cervical precisa sustentar apenas a cabeça. Então, devido a esse motivo, a coluna vertebral apresenta uma estrutura maior. A região sacral e a região coxígea formam uma massa sólida que está fundida juntamente com a pelve. E a região coxígea é o final da coluna vertebral e é o resquício da cauda. Quanto às curvaturas normais presentes na coluna vertebral, a região cervical apresenta uma curvatura que tem presente uma concavidade voltada para a região posterior. Então vamos imaginar que nessa região onde está apontada pelo laser é a região anterior e aqui é a região posterior. A concavidade da curvatura cervical está voltada para a região posterior. Quando isso ocorre, é correto chamarmos essa curvatura de lordose, pois a concavidade está localizada posteriormente. Já na região torácica, a região torácica apresenta agora a concavidade voltada para a região anterior. Já a convexidade da curva está voltada para a região posterior. Quando a convexidade está voltada para a região posterior, eu chamo essa curvatura de cifose. Na região lombar, é possível identificar mais uma vez que a concavidade da curva está voltada novamente para a região posterior. Então, novamente, ela recebe o nome de lordose. E a região sacral e coxígea, a concavidade está voltada anteriormente e a convexidade posteriormente. Então, quando a convexidade está voltada para a região posterior, chamamos essa curvatura de cifose. As curvaturas presentes na coluna, elas auxiliam no equilíbrio e também na posição ereta. Quando temos uma alteração da curvatura, normalmente existem alterações fisiológicas que ocorrem nos discos intervertebrais, como por exemplo uma hiperlordose. Uma hiperlordose seria um aumento exagerado da curvatura lombar ou cervical. Já uma hipercifose também seria um aumento exagerado da curvatura torácica. Estrutura geral das vértebras. Uma vértebra irá apresentar uma estrutura chamada de arco vertebral. O arco vertebral está localizado na região posterior vertebral. Já o corpo vertebral é uma estrutura sólida que está voltada para a região anterior. E a união do corpo vertebral mais o arco vertebral vai dar origem ao forame vertebral. Então, o forame vertebral é a união do arco vertebral e também do corpo vertebral. Pelo forame vertebral passa a medula espinhal. Então, uma das funções que a coluna vertebral apresenta é proteger a medula. E a medula
está presente dentro do forame vertebral. Quanto aos processos que se originam do arco vertebral, o arco vertebral ele está grifado na cor vermelha e é possível visualizar processos que se originam a partir dele. Na lateral da coluna, observa-se dois processos chamados de transversos. Então, os processos transversos estão localizados na região lateral da coluna. Na região posterior, localiza-se o processo espinhoso. Processo espinhoso esse voltado para a região posterior. E na região medial, grifado na cor amarela, é possível visualizar o processo articular. O processo articular serve como meio de união entre as vértebras. Então, o processo articular vai unir as estruturas adjacentes. Então, nessa imagem é possível visualizar a presença do corpo vertebral localizado na região anterior, o arco vertebral situado posteriormente e a união de ambos vai dar origem ao forame vertebral. Na região lateral, localiza-se os processos transversos e posteriormente o processo espinhoso. Também visualiza-se aqui a face articular, estrutura que vai servir como meio de junção entre as vértebras. Nessa imagem em perfil, observa-se a presença do corpo vertebral anteriormente, do processo espinhoso posteriormente. Quanto às características das vértebras cervicais, observamos que a vértebra cervical ela apresenta um forame no processo transverso vertebral. O forame no processo vertebral da região cervical serve de passagem para uma artéria denominada de artéria vertebral. A artéria vertebral passa por entre os forames transversos e vai levar o sangue para o encéfalo. Também visualiza-se que nas vértebras cervicais o processo espinhoso ele é bífido, ele apresenta uma pequena divisão, e isso está presente apenas da segunda vértebra cervical até a sexta vértebra cervical. Quanto às características particulares, a primeira vértebra cervical recebe o nome de atlas, e o atlas apresenta características únicas. O atlas destaca-se pela ausência do corpo vertebral e também do processo espinhoso. Então o atlas não tem corpo vertebral e nem processo espinhoso. Ele apresenta um arco anterior e um arco posterior. Também observa-se que existem massas laterais que vão formar a face articular. Superiormente, a face articular articula-se com os côndilos occipitais do crânio. Já inferiormente, a face articular apresenta um formato mais circular, pois serve de união com a segunda vértebra cervical. A segunda vértebra cervical recebe o nome de áxis, e o áxis apresenta todas as estruturas de uma vértebra cervical. Porém, ele destaca-se pela presença de uma estrutura presente apenas nele, que é o dente do áxis, ou também chamado de processo odontoide.
O processo odontoide está localizado na região anterior, próximo ao corpo vertebral. Então, o processo odontoide projeta-se superiormente, dando formato ao dente do áxis. A união da articulação entre o atlas e o áxis vai dar origem à articulação atlantoaxial. Quanto às características das vértebras torácicas, a vértebra torácica destaca-se pela presença de uma faceta articular, ou também chamado de fóvea articular, estrutura essa que está presente na região posterior do corpo vertebral, na região superior e também inferior, mas também ela está presente no processo transverso vertebral. Essa estrutura ela serve como meio de articulação com as costelas. Então, as vértebras torácicas apresentam essa face articular que serve como meio de união para as costelas. A vértebra torácica apresenta um processo espinhoso mais longo e inclinado para baixo, diferentemente da região cervical, que apresenta o processo bífido. Então, quanto às características, as vértebras torácicas apresentam fóveas articulares ou faces articulares, e o processo espinhoso ele é mais longo e inclinado para baixo. Quanto às características das vértebras lombares, a vértebra lombar destaca-se pelo seu grande tamanho. Então, o corpo vertebral da vértebra lombar é bem maior e mais resistente. Estrutura essa que deve ser mais resistente e maior devido ao fato que sustenta mais peso. E o disco intervertebral vai estar situado nessa região do corpo vertebral. É possível visualizar a presença das estruturas citadas anteriormente, como o arco vertebral, os processos transversos, o processo espinhoso e também os processos articulares. A vértebra lombar também destaca-se pelo processo espinhoso ser mais quadrado, também largo e mais espesso. Inferiormente, na região sacral, o sacro ele é formado pela união dos ossos sacrais, formando apenas um osso. E também o cóccix, na sua porção mais inferior, formando também apenas um osso. O sacro, superiormente, apresenta um formato de corpo vertebral, pois ele articula-se superiormente com a quinta vértebra lombar. Então, nessa imagem, conseguimos observar os forames sacrais anteriores, estruturas essas que servem de passagem para diversos nervos, e também a face pelvina, que é uma estrutura que divide os forames sacrais anteriores. Posteriormente, é possível visualizar o forame sacral posterior, e os forames sacrais são divididos agora pela crista sacral mediana. Crista sacral mediana seria o processo espinhoso vertebral, porém, esse local ele sofreu um processo de fusão e formando então aí apenas uma crista posterior. Lateralmente, o sacro apresenta uma face auricular, estrutura que serve de articulação com o osso do quadril. Então, o osso do quadril localiza-se lateralmente ao sacro. O cóccix
é formado por 4 ou 5 ossos que também sofreram fusão e destaca-se pelo seu processo, aliás, pelo seu formato de pirâmide. Então aqui também visualiza-se a região coxígea, que apresenta aquele formato piramidal. O disco intervertebral é formado por tecido fibrocartilaginoso, e esse tecido ele engloba e envolve um núcleo formado por cartilagem. O disco intervertebral ele serve como um travesseiro que está situado entre as vértebras. Ele atua principalmente para amortecer os impactos. Quando ocorre a alteração do disco, existe a aproximação de uma estrutura vertebral com a outra, o que pode favorecer aos desgastes entre as estruturas, devido ao fato da aproximação delas. Então, o disco, além de absorver, ele serve como meio de evitar que um corpo vertebral se aproxime do outro. Então, nessa imagem é possível visualizar a presença do anel fibroso e também na região central o núcleo pulposo. Esse núcleo é formado por uma estrutura gelatinosa e também tem a função de evitar o atrito entre as estruturas. O anel fibroso envolve o núcleo pulposo. O anel fibroso ele apresenta um formato transversal, estrutura que serve como meio de reforço para manter o núcleo pulposo localizado na região central. Quando o anel fibroso sofre uma lesão, o núcleo pulposo pode migrar para as estruturas adjacentes. Nesse caso, visualiza-se que o núcleo pulposo está migrando para a região posterior e comprimindo um ramo neural que passa por esse local, podendo aí favorecer as lesões irradiadas. Nessa figura observa-se um exemplo de uma hérnia de disco em um corte sagital mediano. Então é possível visualizar que o núcleo pulposo vertebral migrou quase que totalmente para fora, formando então a hérnia de disco. Quanto ao osso externo, o osso externo é um osso que está localizado na região anterior do tórax. É classificado morfologicamente como sendo um osso plano e também serve como meio articular para as cartilagens costais e também superiormente com a clavícula. O osso externo apresenta 3 porções: uma porção superior, uma porção média e uma porção inferior. A porção superior recebe o nome de manúbrio. A porção média recebe o nome de corpo e a inferior de processo chifoide. Em uma vista lateral, observa-se a presença das faces articulares costais, local de união com as cartilagens das costelas, e superiormente o osso externo articula-se com a face articular da clavícula. As costelas são formadas por 12 pares e são classificadas como verdadeiras, falsas e flutuantes. As costelas verdadeiras recebem esse nome porque as costelas
que articulam-se diretamente com o osso externo estão se unindo diretamente com ele. Então, as 7 primeiras costelas que se unem diretamente com o osso externo eu chamo de verdadeiras. Enquanto as costelas falsas, que vão da 8ª, a 9ª e a 10ª, observa-se que essas costelas não articulam-se diretamente com o osso externo. Então, por esse motivo, recebe o nome de falsas. Então, nessa imagem, visualiza-se que a cartilagem costal da 8ª, a 9ª e a 10ª não estão ligadas diretamente ao osso externo. Então, são classificadas como falsas. Já na região posterior, observa-se que existem 2 costelas que não articulam-se com ninguém. E essa costela que não se articula com ninguém, nem por cartilagem costal, recebe o nome de flutuante. Em uma vista posterior, visualiza-se que a 11ª e 12ª costelas não articulam-se com o osso externo e nem com as cartilagens costais. Apenas elas estão articuladas com a face articular da vértebra torácica ou com a fóvea costal. Quanto à estrutura geral de uma costela, a costela apresenta uma cabeça, logo em seguida ela sofre uma constrição, recebe o nome de colo, também visualiza-se um tubérculo e a face articular, local que vai se unir com os processos articulares das vértebras torácicas, tanto na região da cabeça da costela quanto na região do tubérculo. São as estruturas que vão se unir com as vértebras torácicas para formar a articulação. Logo em seguida, a costela sofre um alargamento e vai formar um pequeno ângulo que vai dar o formato anatômico da costela, envolvendo e formando a caixa torácica. Muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima videoaula.